Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube no CBMR. Nós estamos apresentando uma série de vídeos de entrevistas com os ex-presidentes do CBMR que passaram ao longo desses 60 anos de histórias, comemorados nesse ano de 2025, ao mesmo tempo 75 anos da ABMS como homenagem. Esse quarto vídeo, nós vamos apresentar para vocês a professora Ana Laura Lopes da Silva Nunes, professora na UFRJ, que presidiu o CBMR entre os anos de 2007 a 2010, em que ela vai trazer muito da experiência dela de vida, de como ela se tornou uma engenheira geotécnica e mecanicista de rochas, e ela defendeu, durante a sua entrevista, uma integração entre os conceitos de geotecnia da BMS e os conceitos de mecânica das rochas. Portanto, com vocês, a professora Ana Laura. Olha, eu acho que eu me interessei por engenharia civil, talvez muito influenciada por meu pai, que era matemático, mas também se formou em veterinária e agronomia, e meu irmão, que também foi engenheiro civil. Agora, no início, eu tenho que confessar que eu fiz vestibular, na época era vestibular, para 3 áreas: engenharia civil, medicina e comunicação visual. E aí foi um problema porque eu passei nas 3. E aí a minha família disse: não dá. Você escolhe pelo menos 2, mas 3 não vai dar. Aí eu acabei optando pela engenharia civil e comunicação visual. Cheguei a fazer 1 ano de comunicação visual, gostava muito. E depois, até pelas atividades, eu não conseguia mais fazer as 2 simultaneamente. Então, fiquei na engenharia civil. Foi uma escolha acertadíssima. Não me arrependo dela e ela me dá muitas alegrias, muitos desafios e eu gosto disso. Então eu comecei a engenharia civil e ali, depois que entrei nas cadeiras mais específicas, né, mais eletivas, eu fui assim me apaixonando por geotecnia. Mas eu também queria fazer estruturas. Então, eu fui a primeira aluna da graduação da PUC-Rio a completar, formar com as 2 especialidades, porque sempre se escolhia uma, ou era recursos hídricos, ou geotecnia, ou estruturas. Eu acabei fazendo estruturas, geotecnia, e fiquei assim muito atenta para fazer um estágio em recursos hídricos, que eu fiz durante 1 ano. Eu queria ter uma formação ampla, completa. Mas quem me ganhou foi a geotecnia, porque na hora que me formei, eu já escolhi fazer o mestrado em geotecnia e eu sempre fui uma encantada. Eu tive professores muito especiais, eu ia para a aula de graduação animadíssima, inclusive, ainda aluna de graduação, eu me associei à BMS. Eu tenho um número de sócio assim antiquíssimo. Estava nem formada e eu já tinha aquela coisa de, não, eu quero participar da BMS. Para mim era assim um orgulho ser uma sócia da BMS. Bom, e por aí foi o mestrado, acabei me especializando em mecânica de rochas, até porque eu sentia muitos desafios nessa área. A engenharia de rochas tem muitos problemas. A teoria, o que consolida a base, ainda tem coisas que nós não conhecemos, até porque eu costumo dizer que a mecânica dos solos é uma vovozinha centenária e a mecânica de rochas é uma coroa, enxuta ainda, porque começou muito depois da mecânica dos solos. De fato, ela começou oficialmente em 61. Mas foi isso me levou para a minha especialização em rochas, sempre mantendo muito na minha disposição de pesquisa e de trabalho, de que era geotecnia, então tinha que ter rochas, tinha que ter solos, são os 2 elementos fundamentais da natureza da geotecnia. E depois o doutorado, que eu acabei fazendo no Canadá, fiquei 4 anos fazendo o curso e a tese, e voltei, mas sempre muito dentro disso. Geotecnia é solo e é rocha. E eu acho que
é uma intenção, uma filosofia profissional que eu mantenho muito firme comigo, né? Dos dois materiais, saber lidar com os dois materiais e sempre tendo aí os desafios inerentes da parte de rochas. Eu me formei numa época que o Brasil estava passando por uma crise gravíssima na engenharia civil, não tinha praticamente nenhuma oportunidade de trabalho, então era uma turma de 17 formandos, e desses 17, nós éramos 4 mulheres. Eu devo ter sido a única que continuou investindo na engenharia civil. E eu ainda discordo de que a gente tem agora mais mulheres do que homens na nossa profissão. Eu acho que ainda tem poucas mulheres e acho que ainda a gente tem muito preconceito. As coisas ainda têm que evoluir um pouco mais e as mulheres têm que saber lidar, né, com esse machismo estrutural típico da profissão. Eu já tive circunstâncias em que tive que contar até 2.310 para não perder a paciência. Acabei lidando de uma forma de que, bom, se tem machismo eu desprezo, ignoro, porque, no fundo, eu sou profissional, eu sou engenheira civil e não tem por que ter um gênero, né? Engenheiro ou engenheira. Sou uma profissional. No meu doutoramento, eu considero que eu tive uma oportunidade muito interessante para mim, porque eu acabei desenvolvendo o meu trabalho de tese em 3 universidades diferentes. A universidade em que eu estava matriculada e 2 universidades que me proporcionaram os laboratórios, que eram laboratórios muito específicos. Uma foi a Universidade de Ottawa, com laboratório de ensaios mecânicos, e a outra universidade também em Montreal, mas uma universidade majoritariamente anglofone, mas que tinha laboratórios de numéricos que eram essenciais para eu poder provar toda a minha teoria. E com essa vivência, você aprende muita coisa, você aprende a flexibilizar alguns conceitos acadêmicos. Eu acho que isso amplia o teu panorama e você não fica sempre tentando ali aquela coisa que já existe. Você consegue inovar, você consegue ver que algumas diretrizes de universidades diferentes de outras dão certo. Então, acho que isso dá uma expansão muito, muito importante para mim, que tenho o pé na academia, né? Então, isso foi assim um aprendizado muito legal e também a oportunidade de me agregar completamente ao povo canadense. Olha, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo na PUC, havia a possibilidade de abrir uma vaga, a qual não foi bem sucedida, então eu fiquei trabalhando no laboratório do Sérgio, dava aula também, e foi um período assim, um pouco incerto, mas também eu ganhei muita experiência boa. Mas depois eu decidi, a convite do pessoal do Rio Grande do Sul, fazer um concurso na Federal do Rio Grande do Sul. O Nilo Consoli tinha sido meu colega de mestrado, e aí eu falei, por que não? E acabei, assim, não tão intencionada, mas acabei sendo aprovada e fiquei de 98 até 2003 na URGS. Fiz grandes amigos e, assim, foi uma experiência muito boa, pude fazer boas pesquisas na própria URGS e depois eu vim para a COP. É um laboratório vivo, né? Agora mesmo, eu estou aqui na minha janela e estou vendo, né, uma super encosta com cicatrizes de ruptura e tudo. Então, o Rio permite isso, permite você usar a engenharia de rochas o tempo todo. Meus alunos, eu tento sempre dar os exemplos da própria cidade, que eles estão se deslocando das casas
para a COP, eu sempre digo, gente, no caminho tem isso, dá uma olhada. Eu sei que ao final do curso, eu costumo ter uns comentários assim muito divertidos, né? O pessoal chega e fala, eu nunca pensei que eu ia ver o Rio de Janeiro desse ponto de vista, porque o ponto de vista anterior era o turístico, né? Então, não, eu agora olho para o Pão de Açúcar, eu vejo as cicatrizes, eu olho o Corcovado, eu vejo os contrafortes. Então, isso é uma beleza, porque você está com todo o material ali, pronto para poder usar nas aulas. Eu sempre tentei ter o panorama bem largo. Então, ainda mais que na engenharia de rochas, aqui no Brasil, nós não somos muitos, nós somos poucos. Então, eu, assim, tento me capacitar para resolver qualquer problema relativo à engenharia de rocha. Não esquecendo que eu também faço engenharia de solos, né? Eu sou geotécnica. Mas, assim, tem algumas áreas que acabam tendo uma demanda maior. Por exemplo, eu me envolvi muito com túneis e tive assim um prazer imenso de trabalhar em projetos de de recuperação, vamos dizer assim, de recuperação de túneis históricos, né? Túneis da época da Estrada Imperial de Dom Pedro II. E eu digo que é simplesmente maravilhoso porque você vê uma engenharia feita em 1880, 1890, e você se pergunta como que eles conseguiam dar logística para poder construir essas estruturas que estão aí até hoje. Então, a área de túneis é uma área que eu gosto muito e consegui ter um parceiro fantástico, Luiz Jacques de Moraes. A gente fez junto o projeto do maior túnel, que é um túnel de função mista, que é o túnel que liga o pátio de armazenamento de minério ao cais do porto para fazer o carregamento dos navios na Capesize. E a gente fez um túnel de 1.800 metros para poder agilizar essa ligação, né, do pátio de armazenamento para o transporte nos navios. Mas esse foi um projeto muito legal, porque é um túnel de largura espetacular. Em certo trecho, ele tem 24 metros de largura. Não tem método de dimensionamento para isso, para um túnel dessa largura. Também trabalhei com fundações, né, em rocha, e atualmente até eu não tenho feito tantos trabalhos assim, mas eu gostei muito. E o trabalho com as encostas, né? Então, esse tem sido uma demanda quase que constante, basta chover que tem talude de rocha se instabilizando e, bom, acaba tendo aí um problema de prejuízo, muito dano nas infraestruturas. E, assim, a minha tentativa sempre de atualizar o máximo que eu posso as medidas para a gente estabilizar esses materiais. Olha, eu acho que é importantíssimo manter, né, a preparação desses futuros profissionais. O Brasil tem muita coisa por fazer. E a geotecnia é uma área que, veja, a gente está mexendo com natureza. Nosso país é um país de dimensões gigantescas, com um clima tropical, então nós estamos sujeitos aos gatilhos de chuva e tudo, então é muito importante, e eu acho que mesmo com toda a inteligência artificial que possa entrar nessas áreas mais técnicas, a geotecnia nunca vai ser dominada por uma inteligência artificial, porque na geotecnia, além do conhecimento, né, daquela base sólida que a gente tem que ter a capacidade de observar o mecanismo que leva aos problemas, ou que poderá levar aos problemas, e isso aí é o olhar humano. Então, precisamos de bons engenheiros geotécnicos, bem formados, curiosos, com iniciativa de sempre aprofundar o próprio conhecimento. Eu acho que é uma função do CBMR mostrar que
Mecânica de rochas é geotecnia. Não pode ficar distante da BMS. O CBMR é um comitê. A matriz é a BMS. Eu entrei no comitê e sempre procurei fazer essa associação. Mecânica de rochas, engenharia de rochas, é a geotecnia. Tem que caminhar juntinho ali da BMS. Então, assim, todos os cobransegos no período que eu tive, tanto no comitê quanto na presidência do núcleo da BMS no Rio de Janeiro, era fundamental. O Simpósio Brasileiro de Mecânica de Rochas tinha que acontecer junto com o Cobranseg. Então, assim, sempre foi minha preocupação, além, né, de tentar trazer o pessoal jovem para dentro, que eu acho que é uma preocupação que a BMS sempre teve, mas eu, na minha época, eu sentia que eu tinha que me relembrar do meu período de estudante, saber aquilo que me maravilhava, que me assim animava e tentar colocar aquilo que me levava a gostar tanto de geotecnia para o comitê. Então, fazer eventos, sabe, com a visão do empreiteiro, a visão do consultor, a visão do projetista, a visão da fiscalização. E vários eventos foram feitos nesse formato e a casa ficava cheia. Então, eu falava, não, é isso. A gente está precisando trazer essa visão, porque os jovens gostam de escutar experiências que eles conseguem ver que foram bem ou não sucedidas. Então, eu vejo isso assim, é muito importante. E aí fica uma sugestão, sair da caixinha. A gente tem que pensar outras formas. A gente tem que ver e escutar. Porque a moçada está chegando, são outras preocupações, outras formas de vida, e a gente não pode ignorar isso. Olha, eu poderia dar alguns exemplos de pessoas que são super conhecidas, né, na ISRM, na Internacional de Rochas. Uma delas foi a Eda, né, que foi presidente, inclusive. Foi um marco, né, a Eda ser presidente da ISRM, mas nós temos, né, além da falecida Eda, o Willy Lacerda, Paulo Cruz, que sempre teve reconhecimento fora, Milton Cancho, já nos deixaram, infelizmente, mas sempre foram pessoas muito reconhecidas, Sérgio Fontoura, são muitas as pessoas que conseguem, né, levar seus trabalhos e o trabalho do Brasil para fora e passam a ser referências. Então, realmente, o Brasil, eu acho que tem muita contribuição a dar a nível internacional. E uma contribuição que é espetacular é a de barragens. Nós já fomos pioneiros em técnicas que mostraram evolução, né, na execução das barragens, e isso é muito importante, né? Coloque-se aí o nome de Paulo Cruz, levantou o estandarte, Então, eu acho que nós somos respeitados lá fora. Bom, chegamos ao final dessa entrevista e eu agradeço a você pela sua atenção e eu espero que a história de vida desse entrevistado te estimule, te inspire a seguir na carreira de mecânica das rochas. Conte com o CBMR para te ajudar durante essa caminhada. Também convido a deixar um like no vídeo e nos seguir em outras redes sociais, em que sempre estaremos postando e divulgando mais atividades do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas.